E aí, muita gente cresceu com as histórias de Nárnia, não é mesmo? Um mundo com animais que falam, magia, aventuras épicas. Mas olha só, por baixo dessa superfície toda encantada, existe uma estrutura muito profunda. Uma filosofia que o C.S. Lewis construiu com um cuidado de arquiteto. E é hoje que a gente vai abrir a porta desse guarda-roupa, o guarda-roupa intelectual de Nárnia. Essa frase, né, ela já joga a gente direto para aquela terra sobre o feitiço da feiticeira branca. É um lugar que parece travado, parado no tempo. Mas essa sensação de que o mundo está errado, que precisa de uma intervenção, essa é a chave para a gente entender a ideia central que o Lewis estava explorando. E se eu disser que a chave para Nárnia não está só nos contos de fadas, mas sim num dos livros de não-ficção mais densos do Lewis, chamado Milagres? É exatamente isso que vamos ver. Como a filosofia dele serviu literalmente como uma planta baixa para todo esse universo. Ok, primeiro a gente precisa entender o conceito fundamental do Lewis. Para ele, a questão dos milagres não era sobre quebrar as leis da natureza. Não. Era sobre a possibilidade de uma outra realidade, uma realidade maior, poder interagir com a nossa. E para isso, o Lewis usa um termo bem específico: supranatural. Pensa assim: a natureza é como um sistema fechado, uma caixa. O supranatural é algo que vem de fora dessa caixa e entra nela. Não é algo antinatural, percebe? É mais extranatural. É uma adição, uma invasão. E o argumento do Lewis aqui é genial. Ele sugere que a nossa própria capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar a verdade, já é uma pista. Para ele, a razão não pode ser explicada só por esse sistema natural de causa e efeito. Ela mesma já aponta para a existência desse tal possível invasor. Certo. Até aqui é a teoria. Mas como um baita contador de histórias, o Lewis não só descreveu essa ideia, ele mostrou. Ele nos deu uma imagem bem viva de como é essa tal invasão. Então, como é que isso aparece lá em Nárnia? Olha só, cada um desses elementos famosos de Nárnia é um exemplo perfeito da filosofia do Lewis em ação. O guarda-roupa é literalmente uma porta de uma realidade para outra. Os animais não falam por evolução. É um dom dado por uma força de fora, o Aslan. Tudo isso é a invasão do supranatural virando o próprio enredo da história. Agora, se essas são as pequenas invasões, o Lewis argumenta que todas elas, na verdade, apontam para uma invasão principal, um grande milagre que dá sentido a todos os outros, tanto na teologia dele quanto na ficção. Lá no livro Milagres, Lewis deixa bem claro: a ressurreição não é só mais um item na lista de coisas incríveis. Não. Ela é o evento principal, o ponto de virada da história cósmica, o ato supremo onde o supranatural invade a natureza de uma forma definitiva. E esse ponto fica super claro com as palavras do próprio Lewis. Para os primeiros cristãos, tudo se resumia a isso. A ressurreição não era um detalhe da história, era a história. Era a boa notícia que eles precisavam compartilhar com todo mundo. E claro, o Lewis não ia deixar essa ideia gigantesca só na filosofia. Ele transformou isso no coração pulsante da história mais famosa dele, dando carne, pelo e um rugido que a gente nunca esquece. A cena da mesa de pedra é a representação direta daquele grande milagre. A gente tem a traição do Edmundo, a exigência da lei antiga e aí o sacrifício voluntário do inocente no lugar do culpado. E, no fim, a morte é revertida por uma magia ainda mais antiga e poderosa, a magia profunda de antes da aurora do tempo, que diz que se um inocente se oferecer no lugar de um traidor, a mesa se quebra e a própria morte anda para trás. Mas a história não acaba com o milagre. O mais importante é o que vem depois. O que esse ato todo significa para quem testemunhou? Para o Lewis, isso leva a uma escolha fundamental sobre como a gente vive. E aqui o Lewis faz uma distinção muito interessante. Todos nós temos algo de sobrenatural dentro da gente, a nossa razão. Mas viver uma vida sobrenatural é diferente. É um ato de vontade, uma escolha de entregar a própria vida de volta para a fonte, em vez de guardar só para si. E não é perder a identidade. Pelo contrário, é encontrar a verdadeira identidade. A jornada do Edmundo é o exemplo perfeito disso. No começo, ele está vivendo a vida natural, buscando só a própria satisfação, simbolizada por aquele manjar turco viciante. Mas depois que o Aslan o salva, ele escolhe a vida sobrenatural. E aí ele se torna corajoso, leal, justo. Ele descobre que a liberdade de verdade não é fazer o que quer, mas se entregar a algo maior, o bem de Nárnia. Essa é a consequência prática da escolha. Então, chegamos ao ponto central. Por que o Lewis fez tudo isso?
Por que não escrever só os livros de filosofia e pronto? A resposta está no poder que só a ficção tem. Lewis acreditava que, quando a gente vira adulto, muitas vezes criamos defesas, barreiras intelectuais contra certas ideias. As histórias, porém, elas têm um jeitinho de dar a volta nessas defesas. Elas meio que entram pelos fundos da nossa imaginação e nos deixam sentir a verdade, antes mesmo da gente começar a analisar. Nárnia foi o jeito dele de, digamos, batizar a nossa imaginação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Lewis usou a fantasia para explorar o que ele acreditava ser a verdade mais profunda da realidade. Isso faz a gente pensar. Nas histórias que nos cativam hoje, seja fantasia, ficção científica, drama, que pedacinhos de verdades mais profundas elas talvez estejam nos mostrando? Fica aí a reflexão.